O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do céu, do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se endureceu, se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que Jesus está fazendo distinção. Para uns ele fala claramente, para outros ele fala em parábolas. Para uns ele fala de forma compreensível e para outros não. Existe um contexto por trás. E Jesus explica o contexto. O coração deste povo tornou-se insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos. O povo de Deus recebeu de diversos modos a manifestação gloriosa de Deus. Hoje nós ouvimos na primeira leitura a epifania, Deus que se manifesta de forma estrondosa diante do povo. Deus teve a iniciativa de mandar profetas para falar claramente para o povo, e o povo não se converteu. E não se converteu porque não quis. Eles fecharam os olhos, nem ouviram com os ouvidos, nem compreenderam com o coração. Por isso, a graça foi negada para eles, porque eles não quiseram ouvir, não quiseram ver, não quiseram compreender, não se converteram. Por isso não podem ser curados, Jesus diz no Evangelho de hoje. O céu é o lugar daqueles que não se fecharam ao toque da graça de Deus. E isso não sou eu quem digo, São Francisco de Sales. Eu trago muito o ensinamento dos santos para vocês, nas homilias, porque os santos foram aqueles que traduziram na sua vida o Evangelho. Eles viveram, praticaram e foram provados e atualizaram o Evangelho para nós, na vida deles. Por isso, na nossa vida espiritual, é extremamente importante conhecer a vida dos santos que atualizaram na vida deles o Evangelho. E São Francisco de Sales, na sua sabedoria, nos dirá que nada endurece mais o coração do que resistir ao toque da graça de Deus. Vamos repetir isso? Nada endurece mais o coração
do que resistir ao toque da graça de Deus. O que é resistir ao toque da graça de Deus? Claro que o toque é uma metáfora, porque Deus é por Espírito, Ele não vai nos tocar materialmente, mas Ele toca a nossa alma com a sua graça. E o que é a graça de Deus? A graça é um dom que Deus nos dá para nos salvar, nos santificar e para nos fazer arrepender dos nossos pecados, nos conduzir ao bem. É um dom de Deus que move o nosso coração. Resistir ao toque da graça de Deus endurece o nosso coração. Pelo intelecto, Deus ilumina nossa mente para compreender a verdade. Verdade que eles compreenderam, mas fecharam os olhos. Sabe quando você sabe de uma coisa muito difícil e você não quer ver? Quando numa pregação o padre fala uma verdade muito dura e você, ao invés de acolher a verdade, você sai dizendo: nossa, que dureza, que verdade. Na vontade, Deus desperta um desejo pelo bem, pelo arrependimento por Deus. Nos afetos, Deus toca o coração com a consolação, com a paz. Isso tudo é graça, é o toque da graça de Deus. Quer um exemplo? Quando ontem eu fui pregar lá no grupo de oração do Metanoia, aí o Davi, fundador lá da comunidade, deu um testemunho que ele foi numa celebração que eu presidi, e lá Deus me inspirou uma frase. A frase tocou o coração dele e fez com que ele mudasse, acontecesse uma mudança na vida dele diante do que ele estava vivendo. Isso é o toque da graça de Deus, que você pode aceitar ou você pode fechar os olhos, porque não é humilde, porque é orgulhoso, porque não aceita a verdade. Ou você está lendo a palavra de Deus e ali aquela palavra impacta o seu coração, ou você está no momento de adoração ao Santíssimo e sente uma dor pelos seus pecados que te provoca uma mudança de vida, mas fechasse a graça, como o povo de Israel fechou, endurece o coração. Santo Agostinho nos ensina que as pessoas temem perder a luz dos olhos e não temem perder a luz do coração. É outra realidade que nos distancia de Deus. Temem perder a luz dos olhos significa que estamos tão preocupados com as coisas materiais, as preocupações mundanas, estamos tão preocupados em perder a luz dos olhos da carne. Quer dizer, você faz sacrifício para cuidar da saúde, você emagrece, você faz dieta, você faz de tudo para ficar bonito, mas negligencia a sua vida espiritual, fica doente espiritualmente. Não temem perder a luz do coração. E uma vez cegos espiritualmente, porque os olhos da carne não podem nos guiar, uma vez cego, São João da Cruz nos ensina: a alma presa ao que vê não poderá alcançar o que não se vê. Logo, você está tão preso à aparência das situações, à aparência das realidades, está tão preso à aparência que não consegue ver o fruto daquele problema que você está vivendo no futuro. O amadurecimento que você vai receber depois de ser provado e aprovado nessa situação que você está passando. Você não consegue ver os benefícios das provações, das tribulações que você vive, porque só vê com os olhos da carne, só vê com a aparência. E pela cegueira espiritual, a pessoa só vê o problema em tudo, problema em todos, mas ela não vê que o problema está nela mesma, porque é cega. E aí eu finalizo com Santa Faustina, que sobre esse assunto nos dirá, repitam comigo: uma alma cega não conhece a sua miséria. Em vez de aproximar-se de Deus, afasta-se cada vez mais. Portanto, quem
são as pessoas que vão para o inferno? São aquelas que, tendo ouvido, não quiseram ouvir, tendo olhos, não quiseram ver, tendo sido tocados pela graça de Deus, não aceitaram. Tudo isso nós podemos resumir com uma palavra: orgulho. Uma vez, só para finalizar mesmo, um casal me procurou e eu disse para eles: olha, casal, eu não posso ouvir a confissão de vocês, porque vocês são um casal de segunda união, tem que procurar o tribunal, tem toda a orientação da igreja. O casal ficou bravo, foi embora. Sabe o que eles fizeram? Procuraram um outro padre que disse assim: não tem problema não, aqui pode tudo. Coração fechado ao toque da graça de Deus. E aí vão desrespeitar a Deus no sacramento. Já atendi um outro casal na mesma situação, que, tocado pela graça de Deus, decidiram viver como amigos, porque não podem viver sem a Eucaristia, não podem viver sem a confissão. Jesus disse: quem come deste pão viverá eternamente. E eles diziam para mim: Padre, como é que eu vou viver sem esse pão? Vamos viver como amigos. Já entraram com um processo, e a cada passo que dá no processo já se alegram, já vibram, e são um casal feliz, que vive bem e que estão na expectativa do casamento. Quantos frutos esse casal vai colher de santidade? São Francisco de Sales: nada endurece mais o coração do que resistir aos toques da graça de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.